Deus está olhando para você. Ele está te vendo. É possível que para muitas pessoas essa afirmação soe como um alento, um alívio, saber que nós não estamos sós, que Deus está nos acompanhando em todo o tempo, que Ele vê as nossas necessidades, as nossas dores, que Ele está andando conosco e ao nosso lado e que Ele não nos perde de vista. Para outras pessoas, entretanto, dizer Deus está olhando para você pode soar como algo ameaçador, como se esta pessoa estivesse sujeita a alguma punição por parte de Deus, caso não faça tudo conforme, não atenda às expectativas dele. Deixe-me te dizer que a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, apresenta Deus de muitas maneiras, com muitos nomes diferentes, cada um deles descrevendo suas características, e nenhum deles nos apresenta um Deus punitivo. Deus está sempre trabalhando em favor daqueles que o amam. Veja, por exemplo, alguns nomes do Antigo Testamento na língua hebraica e como eles nos apresentam Deus, o grande El Shaddai, o Senhor Todo-Poderoso, Elohim, o Senhor. Jeová Rafá, o Deus que nos cura. Jeová Shalom, o Deus que nos traz a paz. E assim há muitos outros nomes que apresentam as características de Deus para o seu povo. Mas há um nome em especial que foi dado a Deus e que traz muito alento ao meu coração e acredito que pode trazer ao seu coração também. Foi a experiência de Agar, a serva de Abraão e de Sara, que em determinada situação no meio da casa e da família se sente pressionada e foge de casa. Jesus se encontra com Agar no meio do caminho, no deserto. E pode ser que você se espante por eu afirmar que Jesus a encontra, uma vez que essa história está narrada lá no livro de Gênesis, o primeiro livro do Antigo Testamento, e Jesus só se revelou ao mundo com este nome no Novo Testamento, a partir do seu nascimento, quando ele assume a forma de homem. Entretanto, eu estou partindo da premissa de que todas as vezes que no Antigo Testamento aparece a expressão o anjo do Senhor, está se referindo à segunda pessoa da Trindade, portanto, ao próprio Senhor Jesus Cristo. E é isso que acontece, está narrado em Gênesis no capítulo 16, que o anjo do Senhor encontra Agar no meio da sua aflição, quando ela está fugindo dos seus senhores e quando ela, no deserto, se apresenta em desespero. E o anjo do Senhor diz a Agar: de onde vens? Para onde vais? O Senhor mostra para Agar que ele tinha um propósito para a vida dela e para aquela criança que estava sendo gerada no seu ventre. Agar tem uma experiência muito marcante com Deus nessa circunstância e anos mais tarde ela tem um novo encontro com Deus. E quando ela percebe que quem estava falando com ela era o próprio Senhor, ela usa a seguinte expressão: será que eu estou vendo aquele que me vê? E ela dá um nome para Deus: El Roi, o Deus que me vê. Aquele lugar onde ela estava era um poço de água que ela veio a descobrir e foi chamado de Be'er Lahai Roi, o poço daquele que vive e me vê. Baseado na experiência de Agar, eu quero afirmar para você: existe um Deus nos céus, que é o Deus dos céus e da terra, e é um Deus que vê você. Ele vê a sua aflição, Ele vê a sua necessidade e Ele sonda o seu coração, conforme o Salmo 139 nos afirma. Ainda que eu quisesse me esconder do Senhor, isso não seria possível, porque até as trevas ao meu redor, para Ele se transformam em luz. Ele nos vê em qualquer situação.
Se você estiver tentando se esconder do Senhor, saiba, Ele está vendo você. Não precisa se esconder, porque Ele te ama e tem propósitos eternos para a sua vida. Ao final, Ele é El Roi, o Deus que te vê.